E Davi se ia cada vez mais. O que estava acontecendo com Davi? Aumentando e crescendo. Porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. O que nós, quando começamos a falar nesse assunto, nós mencionamos? Existem pessoas que elas até aumentaram. Se você não pode aumentar só a idade também não, e não pode aumentar, né, só o tempo de vida. Embora, na realidade, o tempo de vida foi diminuir cada vez mais, infelizmente, para o ser humano de modo geral, né? Que antigamente as pessoas viviam muito mais. Mas, às vezes, o que a gente está falando? A gente está falando aqui de conquistas, de avanço, de realizações. Tipo, por exemplo, no ano de 2024, você melhorou a sua renda anual? Ela aumentou ou diminuiu em relação a 2023? Você cresceu porque, além de você aumentar em 2023, 2024 sobre 2023, você cresceu sobre o aumento que teve? Não consegui. Pois é, era o que acontecia com Davi. Não só aumentava, mas também crescia o que aumentou. Então, se as suas vendas, por exemplo, a sua renda, você que trabalha com comissão, venda, sei lá, você que vende algum produto, alguma coisa, aumentou? Não aumentou, foi cair. Cresceu sobre o que aumentou? Não, pastor, está complicado, está difícil, porque a vida não está fácil, a situação que esse governo aí, o dólar sobe, não sei o quê, o dólar cai. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Primeira coisa, se você está vindo na reunião da prosperidade, esquece dólar, governo, esquece o sistema do mundo, embora você está vivendo no mundo, mas saiba que o sistema seu, tanto espiritual quanto financeiro, não é regido por este mundo. Sua prosperidade não depende da bolsa de valores, não depende do dólar, do euro, nem de coisa alguma. A sua prosperidade, ela depende exclusivamente de duas pessoas só. Quem? Você e Deus. Aprenda a negociar com Deus. Negociar com Deus é negociar com Deus. Como que a gente negocia com ele se ele não faz venda? Você que pensa. Ele vendeu uma terra para Abraão sem Abraão saber nem se existia a terra. Olha como Deus é bom para vender, hein? E Abraão comprou. Rapaz, quando eu olho para essa coisa assim, esse Abraão é doido, né? Por isso que às vezes eu fico vendo, por exemplo, algumas pessoas hoje que fazem negócio aí na internet aí sem saber se existe ou não existe, de vez em quando leva uns canos, né? Mas né, não é o caso, nós não estamos falando de rede social nem de internet, nós estamos falando de Deus. Então Deus é confiável. Então você pode e deve aprender a negociar com Deus, ou seja, negociar com Deus é negociar com o que Deus lhe dá para fazer. Foi assim que os homens de fé na Bíblia, eles aprenderam com Deus a negociar. Olha só para você ver, Jacó. Gosto demais de Jacó. Deus do céu, Jesus amado. Jacó era o cara que eu acho que ele tinha algum parentesco. Por isso que o pessoal fala que o brasileiro ele é descendente do Efraim, né? Você sabe disso, né? O pessoal fala. Mas o Jacó, ele era um cara fantástico. Você vê, ele enganou até o pai. Ele comprou por uma bagatela, que você vai falar assim, não, mas ele não roubou, irmão, verdade, mas ele comprou por uma coisa que tinha um valor extraordinário, pagando uma merreca no cara. Em outras palavras, ele furou os olhos do irmão, e olha que era irmão, hein? Porque ele se interessava por algo que não havia necessidade dele comprar. Dali você vai ver que ele sai da casa de seu pai,
Ele é praticamente expulso pelo irmão de lá, para não ter uma tragédia. Ele vai para a casa do seu tio. Lá no seu tio, Jacó aprendeu a negociar. Com quem? Com Deus. Porque quando ele negociou com o tio furou os olhos dele. Irmãos, esse negócio de família é um problema sério. Eu vendi umas vacas para o meu pai e eu não recebi, não. Eu perdoei, eu estou brincando, não estou alegando nada, não, tá? Senão de repente você diz assim, pô, esse cara, o que seu pai fez por você? Calma, irmão, não fica nervoso, não. Por que você já fica irritado aí, não pode nem brincar mais? Aí, né, esse negócio de família é um problema sério, irmão. O tio do Jacó, 10 vezes o cara mudou o salário do Jacó. Mas Deus ensinou Jacó a negociar, e o Jacó negociou com o que Deus deu para ele. Porque olha o que o Jacó teve coragem de fazer. Ele chega para o tio dele e diz assim, a partir de hoje, o que nascer no rebanho, que for listrado, salpicado e malhado é meu. Não, nasceu é preto, pretinho, é meu. O cara mudava. Quando passava a nascer só aquilo, né, que o Jacó escolhia como pagamento, e passava a nascer só aquilo dali. Então, o que Jacó aprendeu isso com quem? Pois é, ele teve umas ideias, e o pessoal fala que a natureza não interfere. Aí o cara pega, por exemplo, a natureza não interfere no céu, não, mas o céu interfere e usa a natureza para abençoar a sua vida. Então você vê, o cara pega umas varinhas, corta elas, faz umas listas, colocava na frente da ovelha forte, que estava prenha, ele colocava lá na frente da ovelha, esse aqui vai ser listrado, é o meu salário. Quando vinha uma ovelha fraquinha, ele tirava as varas de lá. Essa aqui pode nascer de qualquer coisa, que isso aqui... Quem deu ele essas estratégias? Então, para quê? Aí você vai ver que mesmo o sogro dele mudando o salário dele, o que continuava acontecendo com o rebanho dele? Aumentando, e Jacó continuava crescendo. Mesmo o sogro tentando roubá-lo. Ou seja, então não é desculpa para nós que alguém tente nos roubar, como, por exemplo, cobrando mais imposto da gente, roubando... Não, essas coisas assim, não tem problema não. Ou alguém dando cano, um familiar que você emprestou, um amigo que você confiou, que você emprestou um dinheiro, o cara não devolveu. Você não precisa ficar preso nessas coisas, você pode superar isso e crescer de outro modo, de outra maneira, sem ser necessário, e esperar que aquilo volte para a sua mão. Se Deus estiver com você. Então, a gente vê, por exemplo, que a necessidade de Deus estar conosco é justamente essa, porque Ele presente, a nossa vida não fica estagnada, nem paralisada. A gente desenvolve, a gente aumenta, a gente cresce, ainda que seja décimos ou centavos, mas estaremos sempre em cima e jamais embaixo. Promessa de Deus. Declaração do Senhor para a vida de quem é crente. Então, nós vimos aqui semana passada, lá no Salmo 37, o versículo 25, uma declaração de Davi. E nessa declaração, Davi diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Deus pode ir com você em 3 níveis. Primeiro, você só quer comer, beber e dormir? Você só quer o básico para viver? Porque tem gente, por exemplo, que diz assim, pastor, né, a ilusão da prosperidade. Tem gente que quer prosperar para quê, ministro? Para que a pessoa quer prosperar? Para não ter que levantar cedo e nem para não ter que trabalhar, né? Ela quer um negócio. Aí o que vai acontecer com esse negócio dela? Vai falir. Você pode ver que o sujeito, quando abre um botequim, ele já quer botar um funcionário para ele não ter que estar fazendo as coisas. Meu filho, o que engorda o boi, dizia meu avô, o que engorda o boi é o olho do dono.
Se você vai empreender, vai abrir um negócio, pode preparar para tudo trabalhar. Você vai ser o primeiro a chegar e o último a ir embora. Não, porque eu quero é passear. Vai falir. Um dia eu encontrei, por exemplo, com um jovem lá em Uberlândia. Esse jovem, ele tinha 21 anos e ele tinha líquido, patrimônio líquido, não é? Ele tinha R$1 milhão. Isso tem uns 20 e poucos anos de patrimônio. Uns 20 e poucos. Uberlândia não, foi outra cidade de Minas, que eu não tinha ido em Uberlândia nessa época ainda não. E esse jovem estava me dizendo o seguinte, ele falou, pastor, eu pego dinheiro para poder movimentar, e o dinheiro, quando eu pego, eu aplico, eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo, faço assim, arrendo terra, vou plantar, vou colher, pego um empréstimo. Foi como ele me contou. Eu não tinha dinheiro para fazer, eu comecei com o dinheiro dos outros. E eu pegava o dinheiro, mas eu não comprava Hilux S10, eu não comprava uma caminhonete bonita para eu andar. Eu não ficava viajando para lá e para cá, comprar Rolex. Não. Eu peguei o dinheiro, investi e fui trabalhar. Eu nunca investi um centavo meu. E eu tenho um patrimônio líquido de R$1 milhão. Era um jovem solteiro de 21 anos de idade. Há muitos anos atrás, R$1 milhão era muita coisa. Agora, por que ele tinha aquilo ali? Porque ele não pegava e desviava a função do dinheiro que ele produzia, ou que ele pegava para poder investir. Ele não gastava, ele investia. Porque às vezes as pessoas pegam e, ao invés de investir, elas gastam. Eu não gastar, comprar um... Eu não tenho nada contra, não. A pessoa pode fazer o que ela quiser, ela que vai pagar, ela que vai ficar com o nome sujo, ou o BO que dá, ela que vai responder. Problema é de cada um. Eu não estou criticando quem faz isso, não. Eu só estou falando com você o desvio de finalidade que às vezes as pessoas fazem, e por isso que dá errado. Como a pessoa pensa que ela... abrir um negócio é ter férias e os outros vão trabalhar para ela, o negócio vai de vento e pouco e ela vai se dar bem. Ok, maravilha, vai lá, tente. Mas nós vemos aqui que Davi faz uma declaração, que o primeiro nível que Deus vai com você é o nível só de te manter. Precisa de uma casa, aluguel? Vai ter condição. Cama, comida, roupa, água, luz, telefone, vai ter condições. Você está satisfeito? Estou, porque eu não quero trabalho, eu não quero ficar me matando, eu não quero morrer de trabalhar. Eu estou com a minha carteira assinada, daqui não sei quantos anos, agora a gente não tem mais nem como, todo ano muda os cálculos de aposentadoria, já está mudando de novo para o próximo ano. Isso aí nem só aposento mais, eu estava doido para aposentar, achando que eu ia ficar... Não, eu ainda tenho direito ainda, que eu estou lá naquela primeira remessa dos tempos passados. Vou comer mais cedo, esse cara vai soltar meu dinheiro. Eles não estão querendo soltar, não, mas vai. Vou pedir justiça. Então, vamos lá. Brincadeira, tá, irmão? Mas veja bem. Então, se você está satisfeito só com a necessidade suprida, ok. Para Deus também está bom. Pastor, graças a Deus, não devo ninguém, tem minha casa, tem o meu carrinho, tem o meu dinheirinho. Você vê que as pessoas, por exemplo, que elas só querem o necessário, tudo delas é inho, você já percebeu? Carrinho, dinheirinho, lugarzinho, tudo é no diminutivo, casinha, né? Um trabalhinho, alguma coisa assim nesse sentido. Aí Davi está dizendo, olha, se o camarada é da fé, porque o justo é a pessoa que vive da fé, essa pessoa jamais vai mendigar, ela vai ter o pão, ela vai ter onde dormir, vai ter onde comer, vai ter onde beber, ela vai ter aquele necessário suprido. Agora, se essa pessoa, por exemplo, vier precisar de algo mais, o que vai acontecer? Ela vai entrar em quê? Dívida. Porque quem trabalha com orçamento de 1.000 e precisa de 1.100, vai ficar devendo 100, porque você só tem 1.000 que entra.
Então, quando Deus fala de suprir as nossas necessidades, maravilha. Obrigado, Senhor, minhas necessidades estão supridas, eu tenho cama para dormir, eu tenho comida para comer, eu tenho roupa para vestir, eu tenho um lugar para voltar, eu tenho um carro para me locomover, uma moto, sei lá o que você tem. Obrigado, Jesus, porque está tudo certo. Mas se acontecer alguma coisa, um gasto extra que você tiver, você já vai entrar em apuros. Então, por que você precisa prosperar, aumentar e crescer? Esse é um dos motivos. Por isso que eu falo, por exemplo, que tem gente hoje que não sonha mais. Você vai entrar pela parte agora, da segunda parte da prosperidade, do segundo nível, é o sonho. Por exemplo, sonho de quem? Pode ser o seu, pode ser da sua mãe, pode ser do seu pai. Você já viu, por exemplo, aqueles filhos que eles crescem, prosperam? Você vê, o pai não tem problema com o filho que prospera, irmão. Ele só tem problema com o filho que não escuta e não quer trabalhar, não quer fazer nada, só quer ficar assistindo séries no Netflix ou no YouTube e não trabalha, entra para o lado dos vícios, entra para o lado das coisas e só dá trabalho para o pai. Agora, o filho que prospera, você já viu ele dar trabalho para o pai? Só que aí o outro preguiçoso vai dizer assim, porque meu pai gosta dele, porque ele dá tudo para ele. Por que você não trabalha também para dar alguma coisa? Não é que a pessoa goste mais do outro, é porque a pessoa que prospera não vai dar trabalho para pai. Não vai dar problema para pai, não. Filho dá problema para pai quando ele não desenvolve, quando ele não cresce, quando ele não melhora, quando ele não progride. Aí, né, o filho tem um problema, é o pai que tem que pagar. O filho vai fazer alguma coisa, é o pai que tem que caçar o dinheiro e produzir o dinheiro para aquilo. Você vê, por exemplo, um tempo atrás eu vi uma coisa, que a mãe foi presa porque o filho não pagou pensão e estava desempregado. E a mãe foi presa no lugar do filho porque ela não tinha como pagar também. Olha que bênção, que maravilha, né? Por que eu preciso ir além do necessário? Por causa dos sonhos. Porque sonho não pode ser pesadelo. Uma viagem, por exemplo, para você fazer dentro do próprio Brasil, às vezes fica mais caro do que você ir para o exterior. Você sonha? Por exemplo, até uma viagem, até uma faculdade, às vezes você não vai conseguir na pública, mas se você tiver condições financeiras, o que você vai fazer? Você não vai gastar, porque estudar é investir. Então você pode pagar a faculdade do seu neto, do seu filho. Pode você mesmo fazer sua faculdade, caso você tenha como pagar. Você tem bala na agulha para pagar? Então você pode fazer. Porque sempre a prosperidade, quando Deus te dá ela, não é só para você não. Lembra, por exemplo, do José? O que o José teve? O José teve sonhos. No sonho de José, o que os irmãos e o pai dele, a mãe dele ia fazer? Iria prostrar. Foi sonho. Além de você crescer, ter o necessário, você quer além do necessário? Você tem ainda algum desejo? Deus não é o Aladim, mas o que ele quer fazer? Ele quer realizar o desejo do teu coração. Qual o desejo? Não, eu não tenho desejo nenhum, não. Eu falo, por exemplo, as pessoas, até para fazer o projeto de vida, não sabem nem pedir. Nada tens porque não pedis e pedis não recebeis porque pedis mal. Porque a pessoa vai fazer um projeto de vida e coloca assim, Deus sabe tudo que eu preciso. Não, ele não sabe, não. Ele não sabe o que você quer. Por quê? Porque todo mundo que fala esse tipo de coisa, Deus sabe o que eu preciso, nem essa pessoa tem desejo nenhum.
Porque às vezes, olha só para você, um dia, só contando uma coisa para você, tem coisa que para você é simples, para outra pessoa é sonho. Só te contando. Um dia eu comprei, eu nem gosto, mas um dia eu comprei um tênis da Nike. Quer falar aqui, eu vou fazer uma propaganda, depois você corta, viu? Quem estiver editando, tira lá também. Não vai fazer propaganda não, que hoje eu só calço democrata. Então, vamos embora. Aí, brincadeira, eu calço o que tem. Aí eu comprei um tênis da Nike. Não, calcei o tênis na hora, achei legal. Pô, vou levar. Levei. Aí cheguei em casa, peguei o tênis, calcei, coloquei a roupa e fui lá para a igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, o tênis está me pegando assim, meu pé. Pouco pé tem esse problema. Meu pé ele é igual pão. Sabe como é que é o pé de pão? Ele é fino nas pontas e alto no meio. Então, meu pé, ele levanta. Então, essa parte aqui de cima, aqui, ó, isso fica doendo. E eu não gosto de nada me incomodando. Não me incomoda não, que eu te mando para longe. Então, quando eu olhar para você assim, você já sai de perto, vaza, porque se me incomodar, eu vou tirar de perto de mim. Brincadeira. Mas no caso, por exemplo, alguma coisa, eu não vou vestir uma roupa me apertando, uma camisa apertada, eu não consigo vestir, calçar um tênis, uma coisa me machucando, pegando no dedo, não dá não. Mulher, eu acho mulher fantástica, a mulher ela aguenta, ela roxa, ela pega uma cinta aqui, ó, que falta meio metro para fechar e ela fecha. E ela respira dentro daquilo. Cara, eu acho isso tremendo. E anda assim, ó, retinha. Só não pode fazer isso. Tá com o sapato apertado, o negócio fazendo calo, mas ela tá sorrindo. A gente não, irmão, a gente chega, mete o pé, tira, lá para lá. Homem é relaxado, né? E eu cheguei lá na igreja, estava um irmão sentado lá no fundo, lá. Eu falei, irmão, que nome você calça? Ele falou, tal. Eu falei assim, dá certinho em você, quer experimentar? Tirei o tênis assim, experimenta aí. Ele calçou, ficou bom? Ficou, pode ficar para você. Primeira vez que eu calcei, eu falei, mas e o senhor, pastor? Eu falei, não, eu tenho um chinelo aqui, eu vou ficar aqui, a minha mulher vai trazer um outro sapato para mim. Pode ficar com o tênis para você. Ele me agradeceu, me abraçou. Aí passou, na outra semana, a esposa dele estava lá, eu falei, mãe, o seu marido gostou do tênis que eu dei para ele? Ô, pastor, era o sonho do meu marido ter um tênis daquele. Pastor, ele nunca ia poder comprar um tênis daquele dali, com o que ele ganha. Era o sonho dele ter um tênis, ele gostou tanto do tênis que ele dormiu com o tênis no pé, ele não tirou, você acredita? O que para você não é nada, irmão, para alguém é sonho. Mas o cara desejava, e talvez ele está ali falando assim, pô, como é que eu vou ter um tênis desse? Deus falou, vou ver já já. Vou fazer um cara comprar um aí, ele não vai gostar, vai lhe dar. Ó, tá vendo? Por que você tem que desejar? Às vezes você passa lá, olha para aquela casa, eu vou morar aqui. Ninguém falou amém, mas eu estou aqui para isso mesmo, tá, irmão? Eu estou pregando aqui, né? Você chega lá, aí você diz assim, como que eu vou morar aqui, pastor, se isso aqui é milhões? Pois é, mas quem sabe alguém, por exemplo, para aquele irmão, o tênis era um sonho. Para mim não era um sonho, eu tinha condições de ter. Né? O que é um sonho para você? Um carro, uma casa, uma viagem? Que é um sonho é aquilo que não cabe no seu bolso. Além do que Deus já deu, você está satisfeito? Porque a palavra aqui, deleitar, é estar satisfeito. Você está satisfeito? Estou satisfeito, mas eu quero mais. Igual, por exemplo, você come, e quando você vê que tem sobremesa, igual amanhã, depois de amanhã, é um perigo esses dias. Você sabe que tem sobremesa, não é verdade? Você já come deixando o espaço, você nem sabe o que é que vai ter de sobremesa, mas você sabe que tem. É sagrado essas épocas. Ainda que alguém, não se preocupe não, que se você não tem nada na sua casa, alguém vai te convidar para ir para a casa dele e você aceita na hora, que é Deus. Viu? Senão você fala assim, lá em casa não vai ter nada, pastor. Não, alguém vai chamar você, vai convidar você, vai lá para a casa da pessoa. Vai, foi Deus que chamou. Vai para lá.
E não precisa chegar assim, você está precisando de alguém na sua casa? Não, não precisa se oferecer, não. Deus vai mandar chamar. Deus sempre mandava as pessoas me chamar quando eu não tinha comida em casa. Ia lá para a igreja, participava do culto, fazia reunião na porta da igreja, ficava ali conversando com os irmãos, conversa vai, conversa vem, o irmão falava assim, você não quer ir comer lá em casa, não? Eu falei, rapaz, olha, eu só vou ter que perguntar à minha mulher. Fazendo hora, irmão, eu sabia que não tinha nada em casa para comer. Ai, Deus é bom demais. Então, o seu desejo, Deus quer realizá-lo. Além do que Deus que te supre, o que mais você quer? Não é pecado não, irmão. Agora, como você vai conseguir, aí pode ser que seja o problema. Tá? Não é pecado você desejar crescer, aumentar, prosperar. Deus quer que você cresça, que você aumente, que você prospere. Por exemplo, se a gente chegasse hoje para você e falasse assim, ó, nós precisamos socorrer uma família que perdeu tudo. Quem aqui pode ajudar, por exemplo, com 30 mil, 40 mil, 50 mil? Você tem condição, você tem como fazê-lo. Ô, pastor, quem dera se eu pudesse fazer isso. Pois é. Mas por quê? Um irmão, por exemplo, às vezes a religiosidade, ela destrói a sua vida financeira. Eu plantei um dia, como hoje eu vou plantar, diga graças a Deus, hoje eu vou plantar também, fala. Isso, ó, já falou, já profetizou. Eu cheguei na reunião e falei assim, irmãos, eu quero aqui nessa reunião de segunda-feira, tantas pessoas que vai trazer uma oferta de R$1.000 na próxima semana para Deus. O irmão pegou. E eu quero abençoar você, na hora que você trouxer, entrega na minha mão que eu quero orar por você. Aí o irmão veio me entregar na minha mão. Falou, pastor, está aqui a oferta da semana passada. Eu falei, peraí, irmão, que eu quero orar pelo senhor. Ele falou, pastor, graças a Deus eu não preciso de nada, pastor. Meu filho, ele tem a casa, tem o carro dele, minha esposa, a gente tem a nossa casa, ele tem o carro dela, eu tenho o carro meu. Eu falei assim, irmão, o senhor sabe aquela casa que tem aqui na José Malché? Uma avenida que tem lá, pertinho da nossa igreja lá em Belém? Ele falou, sei. Pois é, eu fui lá, aquela casa, ela está à venda, 1.200.000. Compra ela para mim, contrata 2 psiquiatras, 6 enfermeiros, que nós vamos pegar esses meninos tudinho, o senhor vai pagar o salário deles e eu vou entrar com um trabalho espiritual, que nós vamos pegar esses meninos, tudo que fica na rua aqui se drogando, e nós vamos levar eles para lá para acolher eles ali, para fazer um tratamento com eles. O senhor tem como pagar? Ele falou, eu não tenho. Então o senhor está precisando da oração. O senhor precisa desejar prosperar, porque se o senhor tivesse, o senhor daria, o senhor compraria, faria isso? Faria. Então para com essa religiosidade que o senhor não precisa de nada, que o senhor precisa. Se o seu dinheiro só dá para você e sua casa, e male. Quando saiu de casa, graças a Deus, diminuiu até a despesa. Pelo amor de Cristo, misericórdia. Tomara que viesse mais uns 3 para sua casa, ó. Não diz o ditado que onde come um, come 2, come 3? Vai nessa. Aí o que acontece? Pode comer, mas pode até comer menos, né? Mas não vai comer a mesma coisa, vai ter que aumentar aí a compra. Só que as pessoas, elas ficam nessa religiosidade que não, meu filho, você precisa crescer. Se a gente tivesse, por exemplo, aqui um ônibus para pôr nos bairros, trazer, quem quer ir para a igreja, o ônibus está circulando, a passagem é de graça, você vai pagar a gasolina, vai pagar o motorista, vai pagar todo mundo, vai botar, cada um tem pelo menos 7 ônibus aqui, amém? Isso, o ônibus é seu, não é da igreja não. O ônibus é seu, que você comprou, que você põe nos bairros e traz as pessoas para o culto, de segunda-feira e o culto de domingo que você deve vir. Ninguém fala nada, porque ninguém está afim de fazer umas coisas dessas. Você já está pensando no salário que você tem. Não, o seu salário tem que melhorar para isso, tem que aumentar essa coisa. Por que Deus quer aumentar? Porque se você tivesse, você faria. Porque o cachaceiro, o cara do futebol, o cara lá, ele não faz não, ele faz lá para a cachaça, ele faz lá para o pagode, ele faz lá para o negócio lá. Agora, para Deus, ele não vai fazer não. Quem faz para Deus é os crentes, mas os crentes não prosperam, como é que os crentes vão fazer as coisas? E os crentes, na maior parte, não prosperam porque eles dizem assim, porque, pastor, não estou preocupado com prosperidade. Eu estou, irmão, estou com um templo aqui embaixo para poder construir.
Se a gente tivesse dinheiro, já estava ele em pé. E a gente lá fazendo reunião lá, não precisava negociar o contrato aqui, que nós vamos ter que pagar uma demanda, que a gente está aqui, que vai aumentar para caramba o aluguel aqui, quando a gente poderia já estar morando lá. Num negócio novo e nosso. E a gente está dando para os outros. Mas por quê? Porque isso que você tem que prosperar, porque você tem que aumentar. Então você tem que dizer assim: Senhor, me ajuda que eu vou ser o cara do 1 milhão. Não senti firmeza. Deus, eu quero ser o cara do 1 milhão. Deus me dá, me concede, porque os 1 milhão o senhor pode contar comigo. Aí a gente consegue fazer esse negócio lá. A gente chega aí para um construtor aí, ó, quando você me entrega para entregar isso aqui? O projeto já está pronto. Eu vou lá no Rio de Janeiro buscar. No ano que vem eu vou trazer. Vou trazer o projeto para cá. Vou trazer o projeto para cá para vocês poderem fazer. Amém? Eu prometo para você que eu vou ficar fiscalizando. Não, vou ajudar também, irmão. Ninguém falou, não, você não vai dar também, não. É por isso que eu preciso crescer. Agora eu estou limitado em você. Se você não cresce, eu também não cresço, não. A única coisa que você cresce sozinho é só a barriga e a língua. Então, vamos embora. Vamos embora. Né? Então, você vê que ele fala do desejo. O que seu coração deseja? O que você quer além? Você não tem que estar revoltado. Você está satisfeito com o que Deus te deu, mas Deus, eu quero mais. Eu quero crescer. Obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou, mas eu quero mais. Agora, a última parte, sabe qual é? É bonita essa, ó. Quer ver? Olha só. Quer ver? Onde é que está isso? Onde é que eu anotei isso, meu Deus do céu? Está aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 21. Vamos dar uma lida aqui. Diz assim, ó. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates, até a terra dos filisteus, até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. 40 anos de reinado. Durante os 40 anos, Salomão ganhou presentes de todos os lados. Salomão foi o camarada, como a Bíblia diz aí, ó, dominou. O que você acha e o que você tem como ideia do que Salomão ganhou? Por exemplo, pega no seu aniversário, vê os presentes que você ganhou. Só que tem umas coisas que quando você ganha, você é surpreendido. Você já percebeu? Quando que você é surpreendido? Porque você ganha algo pelo qual você não esperava. Por exemplo, às vezes você não esperava nem do seu próprio marido te dar um carro, ou a sua esposa. E a pessoa te dá um carro de presente. Para você é o que? É uma surpresa. Você não esperava isso. Embora você saiba que o seu marido, sua esposa te ama, gosta muito de você, mas você não esperava isso. Às vezes você ganha uma casa. Né? Ah, pastor, se for uma casa de 100 e poucos mil, 50 mil, 70 mil, é um boteco, é um barraco, irmão. Não, estamos falando de casa. Põe aí uma coisa grande. Um negócio assim fora do padrão, do nível. É esse o nível que Deus quer te elevar. A ponto de você ter coisas as quais você não esperava por aquilo. Porque apesar de Salomão já ser filho de rei,
E o seu pai Davi ter feito muitas coisas, mas eles não fizeram essas coisas que fizeram para Salomão, eles não fizeram para Davi. Não foi feito para ele. No nível e na proporção que foi feito para Salomão. Agora, por que Deus fez desta forma com Salomão? Vá para segundo livro das Crônicas, capítulo de número 1, versículo de número 7 e em diante. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 7 e em diante, diz assim, ó, naquela mesma noite, Deus apareceu a quem? Naquela mesma noite, Deus apareceu a Carlos Soares. Diga assim, naquela mesma noite, Deus apareceu. Fala seu nome, senão vem tudo para mim. Porque daquela mesma noite que Deus apareceu para Salomão, Deus também está aparecendo aqui hoje para você e falando contigo. Agora, se tu não quiser, passa para mim. Então diz assim, a Salomão e disse-lhe, o que Deus disse para Salomão? Pede o que queres que eu te dê. Gente do céu, essa palavra é forte demais. Se você imaginar assim, quem é que está falando, né? Porque se você chegar, eu estava vendo, por exemplo, diz que a Mega Sena da virada amanhã vai pagar para o cara, né? O Elon Musk tem 4.600 e poucas mil vezes mais do que eles vão pagar de valor. Então você pega o que eles vão pagar, multiplica 4.600 e poucas mil vezes, é o que o cara tem. Então, se eu chegar lá para o Elon Musk, ele chegar para mim e falar assim, Carlos Soares, que não vai nem me chamar de pastor, que ele é ateu. Ele chegar assim e falar assim, Carlos Soares, quanto está a Mega Sena da virada aí? Eu não esqueço, eu não sei o valor, eu esqueci, acho que é 600 milhões. Ô, irmão, ó, viu? Tem alguém que vai querer fazer uma fezinha. Aí 600 milhões. Eu chego lá, o Elon Musk vem e diz assim, Carlos Soares, o que você quer que eu lhe dê? Eu sei que o cara tem o quê? Grana, ativos, dinheiro, o cara é rico. Eu digo assim para ele, quero 600 milhões. Ele vai olhar para mim e vai falar, só? O cara tem 4.600 e poucos mil vezes mais esse valor, irmão? Isso é o que para ele? Agora, nós não estamos falando de Elon Musk, nós estamos falando do Criador dos céus e da terra, que é infinitamente o dono do ouro e da prata. O Elon Musk é dono apenas de algumas coisas. Deus é dono do universo, as galáxias. Deus é dono de toda a fauna, a flora, os animais, os bichos e até nós. Nós estamos falando de um bem mais... esse tem bala na agulha. E ele chega e diz assim, me pede o que você quer que eu te dê. Camarada, você já pensou? Olha só que coisa, você vai fazer uma lista. Mas não faz igual a mulher faz, né? Que as mulheres fazem, por exemplo, te dá uma lista para você ir no mercado e depois diz, e batata também. E depois diz, traz também 3, 4 cenouras. Não, traz ovo também. Depois a lista vai só aumentando. Afinal de contas, você já está para ir embora, que você chega no carro. Não, é só a minha mulher que é assim, né? Não é assim não, Amarilda? É assim também? Moço, eu falto manifestar possuído. E hoje, por exemplo, né, que eu fiz perna, aí eu fui no mercado, eu estou saindo do mercado, traz isso também, eu voltei. Quando eu estou voltando, traz também isso aqui. Cara, eu quase joguei no chão. Falei assim, vem, Satanás, entra aqui agora. Não, está amarrado. Repreendido, Satanás. Meu filho. Faz não, irmão. Aí eu cheguei em casa e falei assim, faça uma lista. Me dá a lista, assim, ó. Não, primeiro, agora eu vou passar, vou olhar o que está faltando, o que precisa e tal. Correu o risco. Vai que ainda é por isso que a gente tem que morar perto de um supermercado, irmão. Melhor coisa é morar perto do supermercado. Gente, você atravessa a rua, está lá no supermercado. Ó, e eu nunca morei assim. Está dentro do meu sonho. É verdade. Falei, Senhor, eu quero uma casa bem perto do mercado, ou do lado, ou na frente, ou assim,
pertinho assim, 200 metros, dá para você ir a pé, não precisa pegar o carro. Não precisa pegar a moto, não precisa pegar nada. Vai lá, pega tudo, compra até um carrinho, busca, vai lá, vai atrás daquilo lá. Mas vamos lá que o Salomão, Deus aparece e Salomão disse assim, ó, e Salomão disse a Deus, tu usastes de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizestes rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizestes rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão, porquanto houve isso no teu coração, e não pedistes riquezas, fazendas, que são bens, ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e darei riquezas e fazenda e honra, tal nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Jesus amado. Agora, vamos prestar atenção na resposta de Salomão, porque ele deu uma resposta, não deu? Qual foi a resposta que ele deu para Deus que ele queria? Hã? Oi? Sabedoria? Uhum. Como é que é? Governar o povo. Amém. O que mais ele pediu para Deus? Você vai ver que, presta atenção que na resposta dele e depois na resposta de Deus. Por que que Deus gostou da resposta de Salomão? Salomão. Por que que Deus gostou da resposta dele? Veja bem, quando você conhece uma pessoa e essa pessoa te promete algo e ela te diz assim, o que você quer? Se você conhece o bom gosto e o bom coração daquela pessoa, você não vai fazer o uso do pedido seu. Preste atenção. Eu já tive gente que fez isso comigo, que chegou me perguntando o que eu queria. E eu disse assim, você tem bom gosto e é você que está querendo me dar. Eu confio no seu bom gosto. Sabe o que a pessoa me dá? Ela me dá algo que eu não iria comprar. Lembra que eu te falei que às vezes tem pessoas que te surpreendem? O que Salomão, a resposta de Salomão para Deus foi essa, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso e eu vou deixar a critério do Senhor o que o Senhor quiser me dar. O que o Senhor quiser me dar, o Senhor tem bom gosto. O Senhor sabe o que é necessário. A única coisa que eu não quero é prejudicar o teu povo. Se o Senhor me der sabedoria para isso, quanto ao restante, fica a critério do Senhor que o Senhor vai me dar. Alguma vez na tua vida, você confiou no bom gosto de Deus para te dar o que você quer? Para te dar o que você precisa? Perdão. Ou você é aquele crente que já leva, quero vermelho, roxo, preto, amarelo, branco, alto, gordo, barrigudo, pançudo, sei lá, qualquer coisa. Né? Eu quero desse tamanho, dessa altura, quero dessa largura. Confia no bom gosto de seu pai. Sabe de uma coisa? Seu pai conhece o teu coração e sabe o que tu gosta. Quer ver? Um dia, a minha esposa chegou comigo. Naquele tempo eu não recebia auxílio nenhum, ajuda nenhuma. E eu estava na igreja.
E a minha mulher que trabalhava. Só que naquele dia, ela, além dela estar de 8 meses de gravidez, ela não estava trabalhando ultimamente. E a gente estava sem nada em casa para comer. E ela disse assim para mim, não tem nada em casa para comer. Eu disse assim, olha, eu estou indo lá para a igreja. Se Deus não mandar comida para você, enquanto Ele não mandar para você, eu também não vou comer. Ela falou, não, você vai para lá, o pastor vai almoçar, você vai almoçar com ele. E eu fico aqui e vou passar fome. Eu falei, não, se Deus deixar você passar fome, eu vou passar fome junto contigo, mesmo o pastor me dando comida lá, eu não vou comer enquanto Deus não dá comida para você. E eu estou lá na igreja e chegou uma senhora. Essa senhora era uma senhora, estava recente na igreja, ela era esposa de um médico. E ela estava contando para mim depois que ela estava na casa dela e no dia anterior ela tinha ido no supermercado e feito compra para a casa dela. Só que ela esqueceu o café. Olha aí, ó. Tá vendo? E aí ela levantou cedo na padaria, o marido dela era médico, sai cedo de casa. Ela levantou cedo, foi na padaria, não tinha café. Então, ela foi no mercado. Quando ela chegou no mercado, uma voz disse assim para ela, pega o carrinho. Ela falou, mas eu só vou pegar um pó de café. Ela falou, não, você vai pegar um carrinho. Coloca isso no carrinho. Eu já fiz compra para casa. E ela falou assim, irmão, eu fiquei brigando com a voz falando comigo. Põe isso, põe isso, põe isso, põe isso, põe isso. E por último, naquele tempo, que se você perguntar hoje, ele vai falar assim, não leva isso não, que ele não está podendo comer isso. Mas naquele tempo, a voz disse assim para ela, leva um queijo fresco e um doce de goiabada, porque ele gosta de queijo com doce de goiabada. Ela falou, meu marido não come isso. E Deus não falou nada com ela, só falou que para quem ela ia dar, aquilo ia gostar do queijo com a goiabada. E quando ela vai passando na rua da igreja, a voz diz assim para ela, vai para a igreja. Quando ela chega na porta da igreja, eu estava lá em pé, contemplando os passarinhos colocando comida na boca dos outros, no ninho. E aí vem a senhora, irmão, Deus mandou dar isso aqui para você, você tem dinheiro para levar? Eu falei, não, irmão, pode deixar. Não, o moço, leva ele na casa dele e acerta comigo, tá bom? Ela morava pertinho da igreja lá, o cara falou, não, eu conheci ela. Não, pode deixar, eu levo para senhor, eu levo ele lá e tal, onde é que é a sua casa? Põe tudo aqui dentro do carro aqui. Tinha um ponto de táxi bem na nossa rua, na frente da igreja lá. Aí ela pagou o táxi para levar lá em casa. E ela falou para o pastor, isso aqui ó, é para ele. Não é para a igreja. Da igreja eu vou trazer depois. Isso aqui é para ele, a pessoa deixar ele na casa dele, levar para ele e para a família. Ela comprou coisas que quando eu comprava, eu não comprava aquilo. Você está entendendo que é Deus levar você em restaurantes que você, quando fosse pagar, não comeria? Levar você em lugares que se você fosse pagar, seu dinheiro não daria? Dá para você pacotes de viagens que você não tem condições de ter e ele bancar isso para você, fazendo alguém lhe dar isso? Você tem ideia do que é isso? Ele te dá um local aonde você pode morar ou um carro para você andar, que com o seu dinheiro você diz, eu não gastaria isso num carro. E ele te dá, por quê? Porque Deus, o nível de prosperidade que Ele quer que você pode chegar, é onde Ele ainda pode te surpreender. Você já viu aquele versículo que Paulo diz assim, ó, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu no coração de homem nenhum são as coisas que Deus preparou para aqueles que o buscam. Seu olho não viu, seu olho não viu, seus ouvidos ainda não ouviu e o seu coração ainda não contemplou. São as coisas que Deus tem preparado para quem está buscando Ele. Meu irmão, o que o Salomão queria era só fazer o que Deus levantou ele para fazer, que era para cuidar dos outros. Cuide do que Deus te mandou cuidar e deixa que Deus vai saber te surpreender. E queira viver, coloca diante de Deus, Senhor, eu quero viver as surpresas que o Senhor tem para mim. Porque você vai ver o próprio Davi dizendo assim, quem sou eu? Quando Deus disse assim para ele, Davi, do seu filho vai vir alguém que vai construir essa casa. Davi virou e disse assim, quem sou eu e quem é a minha família, Senhor,
para chegarmos até aqui, aonde nós chegamos. O que Deus fez? Deus surpreendeu Davi. Davi era um simples pastor de ovelha, vivia atrás de bicho lá no mato, lá nas montanhas, nas pedras, no negócio lá. E agora o cara está num palácio, o cara está num trono. O que Deus fez? Deus o surpreendeu. Deus é cheio de surpresas. E diga para ele, eu quero ser surpreendido pelo Senhor.